A palavra diz: alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós vamos adorar com alegria. E eu creio que Jesus vai descer nesse lugar. Vai curar, vai batizar e vai restaurar a vida de pessoas que estão aqui. Vamos ficar de pé.
declarar que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Deus comigo. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu Senhor.
Pai, entramos na Tua santa presença, Pai, para buscar a Tua face, Senhor, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, vem nesse lugar, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, Pai, necessitamos de Ti todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos ser, Pai, pessoas, Pai, que venham agradar a Ti, agradar os Teus olhos, Pai. Somos seres humanos, Pai, imperfeitos nessa terra, mas procuramos, Pai amado, buscar Tua face para ser melhor, Senhor, meu Deus. Nesses últimos dias, Pai, que o Senhor derrama uma unção sem igual sobre sua casa, sobre a igreja do Senhor, Pai, pessoas que estão longe do Teu caminho, Pai, venha Teu prazer em buscar Tua face, Pai, porque estamos vivendo tempos difíceis, Pai, tempos que a palavra do Senhor é pregada, as pessoas não estão dando ouvido, Senhor, meu Deus, mas estamos fazendo a nossa parte na terra, Pai, que a Tua palavra não volte vazia no coração das pessoas, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, repreenda a frieza, Pai, no meio do Teu povo, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, reaviva, Pai, nossas vidas, Pai, até o último dia, Pai, para que nós podemos passar por situações difíceis, Pai, firme, Pai, e não, Pai, desviando do Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor estenda nossa mão, nos dê força, Pai, nesses últimos dias, com tantas coisas, tribulações, coisas acontecendo, Pai, que nós venhamos ser luz dessa terra, sal, Pai, para as pessoas, para pregar Tua palavra, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos levanta como discípulo nessa terra, Pai, para fazer o Teu ID, Pai, em meio a todas as coisas, Pai, não desistindo, mas prosseguindo em meio a tudo, a tantas coisas, Pai, em nome de Jesus, a tanta perseguição, a tantas situações, Pai, que o inimigo tenta lançar, mas estamos firmes, Pai, queremos prosseguir até o céu, Pai, porque queremos chegar lá, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que a Tua palavra venha estar sobre o nosso coração, Pai, para que nós não venhamos pecar, Pai, contra Ti, Pai, assim como o salmista Davi falou, Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha estar sobre o nosso coração, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama uma unção sem igual nas nossas vidas, Pai, aonde a gente for chegar, Pai, que a gente venha orar, Pai, com ousadia, Pai, pessoas venham ser curadas, Pai, pessoas, Pai, venham ser libertas no poder do Teu nome, Pai, porque o Senhor vai levantar grandes profetas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, renova todas as coisas, Pai, visita, Pai, aquele que está enfermo em sua casa, Pai, que está com alguma doença, Pai, que somente o Senhor pode curar, Pai, somente o Senhor pode enviar o Seu anjo ali naquele lugar, Pai, para curar aquela pessoa, Pai, em nome de Jesus, que haja testemunho no nosso meio, Pai, de cura, libertação, salvação, Senhor, meu Deus, no meio da nossa família, Pai, nas nossas ruas, na família dos nossos vizinhos também, Pai, em nome de Jesus, que haja salvação, Pai, que haja, Senhor, meu Deus, testemunho de muitas coisas que o Senhor andou fazendo, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Pai, vai queimando todo o mal, vai queimando todo o pecado, Pai, tudo aquilo, Pai, que quer nos distanciar da Tua santa presença, Senhor, meu Deus, vai queimando esse mal, Pai, que nós venhamos reconhecer, Pai, o nosso eu, Pai, tudo aquilo que não Te agrada sobre nossas vidas, que venha ser reconhecido por nós, que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, o Senhor ilumine, Pai, o nosso pensamento, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, porque precisamos, Pai, necessitamos de mudança, Pai, e às vezes o Senhor não se agrada, Pai, mas de alguma situação que nós mesmos não vimos em nós, Pai, que o Senhor mostre pra gente, Senhor, meu Deus, que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, Pai, que adore o Senhor, Espírito de verdade, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça toda a diferença sobre nossas vidas, Pai, e que nós venhamos ser verdadeiros testemunhos na terra, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós fomos falar, tudo aquilo que nós fomos pregar, louvar, que venha ser testemunho da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que haja o brilho do Senhor em nós, Pai, que haja todos os dias o brilho do Senhor, Pai, sobre nossa família, sobre nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda os filhos também, Pai, de todo mal, Pai, de toda amizade, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, em nome de Jesus, que a nossa família venha ser Tua, Pai, onde o mal não vai tocar, onde o mal não vai entrar com coisa ruim, com vício, ou qualquer tipo de situação, Pai, que o Senhor esteja desfazendo toda a obra do mal, Pai, todo o levante, Pai, tudo que o inimigo tenta lançar para destruir as famílias, Pai,
Porque hoje é um culto de família, Pai. O inimigo tem fúria contra as famílias, que quer fazer separar, Pai. Guarda, Senhor, meu Deus, cada um de nós, cada família aqui, Senhor, meu Deus, de todo mal, de toda seta maligna, Pai, que o inimigo tenta colocar, Pai, para destruir as famílias. No nome de Jesus, seja lançado por terra, Pai. Que o Senhor esteja desfazendo, Pai, e revestindo as nossas vidas, Pai, de toda armadura, Pai, para que possamos lutar, Pai, para que possamos orar e buscar a Tua face verdadeiramente, Pai, com as armaduras espiritual que o Senhor nos deu, Pai, nessa noite, Pai. Que o Senhor blinde, Pai, nossas vidas, blinde nossos pensamentos e que o Senhor receba o melhor do culto de hoje. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. A paz do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar chamando aqui a pastora Jace, aleluia, que vai estar lendo a palavra para o Senhor pela vida dela. Amém. Glória a Deus. Saúde a Maria de Papai, Senhor, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Mais um dia na casa do Senhor. Aquele que está bem, glorifica a Deus. Aquele que não está, glorifique também, que você vai estar bem. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 128. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Culto de família, que Deus venha falar com cada um de nós, aleluia. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Louvado seja Deus por essa palavra, né? Que nós tenhamos o temor do Senhor e continuamos, Senhor, na presença de Deus, buscando a graça dele para a nossa família, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Glória. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar um momento da harpa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não, esse não. Em fervente oração. Bem, glória a Deus, vamos lá com a oração na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que está. Quando
nossa saudosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu agora mesmo, eu estava orando, né? Eu já tinha outra palavra, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e confirmou através da oração da irmã. A pastora estava orando aqui e ela, durante a oração que ela estava orando, ela falou justamente a palavra que está aqui nesse versículo. Então eu falei, aleluia, Deus confirmou que é essa palavra. Que se encontra no livro de Efésios 6. Efésios 6, a partir do verso 14. Efésios 6, 14. Ele diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia, até aí. Louvado seja Deus, né? Que nós possamos estar preparados, né? Porque nós sabemos que o dia mau ele vem, né? Ele sempre vem para nos provar, né? E não é do diabo, como muitas pessoas falam, né? Pensam, né? O dia mau vem do Senhor para que sejamos provados, né? Sejamos realmente edificados na verdade. Por isso mesmo, antes que venha, Ele já está nos avisando, né? Cingivos os vossos pés, né? Com o Evangelho da preparação, né? Nós possamos estar firmes, né? Ele manda que nós seguimos esse padrão para que nós estejamos firmes quando vem a luta, as dificuldades, né? As perseguições, né? Que há de se levantar, porque quem está na presença de Deus, né? É luta, é dificuldade, né? E nós temos que estar firmes dentro dessa palavra para que nós possamos suportar as lutas diárias, né? As provas que o Senhor tem enviado sobre as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente não entende porque acontece isso ou aquilo nas nossas vidas, né? Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Tudo aquilo que tu passa, tudo aquilo que eu passo, dificuldade, muitas vezes eu já indaguei com o Senhor, muitas vezes, Senhor, mas por que eu tive que passar tudo aquilo? Por que eu tive que ficar tanto tempo afastado do caminho do Senhor? Né? E por que eu voltei assim tão quebrado, vamos dizer assim, diluído? Até hoje eu procuro essa resposta, mas dentro de mim eu paro para meditar. Não, mas segundo a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não era a vontade de Deus que eu me saísse do caminho, não era. Isso certamente não é, né? Mas já que eu saí, eu tenho que pegar aquilo que eu aprendi no mundo e trazer, né, transformar algo bom para passar para algum irmão, para uma irmã que está passando por essa mesma dificuldade, né? Então que nós possamos estar firmes na palavra do Senhor, sempre firme, levando o Evangelho, proclamando o amor de Deus, porque assim como Ele me salvou, salvou você, salvou todos nós temos que compartilhar esse amor, né? Levar o ID, né? Estar firme para todas as ciladas, todas as setas malignas que vêm sobre a nossa cabeça, né? Muitas vezes a gente, né, do nada vem certos pensamentos que a gente não sabe nem de onde é que vem, né, irmão? Meu Deus do céu, como é que vem esse pensamento?
pensamento ruim na cabeça, né? Que nós possamos estar firmes, né? Contra as ciladas do diabo que está falando aqui, né? Porque o dia mau ele vem, né? Nem sempre vai ser aquela bonança, aquela felicidade, aquela alegria, né? Vai ter dia que nós vamos passar por dificuldade, não vai ter nada na geladeira, né, irmão? Não vai ter dinheiro no bolso, não vai, né? Vai ter filho, vai ter mães perdendo filho, vai ter pais perdendo filho, né? E aquela dificuldade. Nesse dia a gente tem que estar firme. Por isso que ele já está falando, pô, que devemos estar firmes na palavra do Senhor, para que quando venha o dia mau, né, estejamos firmes no Senhor, né, passando por todas essas coisas e sejamos vencedores. Aleluia. Porque Ele nos chamou para sermos vencedores, mais do que vencedores, no nome de Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Deus. Glória a Deus, a gente está chamando o pastor Ronei, que estará dando os avisos da igreja. Após o Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aos avisos aqui semanal, que a gente possamos estar atento, né? Com que Deus, aleluia, as programações da igreja, amém? Segunda-feira nós temos círculo de oração às 19 horas. Venha dizer uma bênção em nome de Jesus. Você possa convidar um vizinho seu, um parente, né? Alguém que possa, aleluia, participar deste grande círculo em nome de Jesus. Terça-feira terminada, quarta-feira, culto de ensino às 19h30. Tem sido uma bênção em nome de Jesus. Deus tem ensinado, aleluia, através da sua palavra, como agirmos, né? Como nos depararmos com o inimigo, porque o inimigo ele está à porta, ele está aí para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Então nós temos que estar firmes, né? Como o irmão Lauro falou, firmes, estar firmes não é fácil, mas a Bíblia diz que aquele que está de pé ore para que não caia. Então a oração é um segredo de tu continuar de pé. A oração é o segredo de tu continuar, aleluia, firme nas promessas do Senhor. Sem isso é impossível nós alcançarmos a glória do Senhor, aleluia. Algo, em nome de Jesus, que nós temos para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quinta-feira não temos nada, sexta, culto de oportunidade, né, 19h30, tem sido uma bênção, né, a oportunidade que, aleluia, a igreja tem proporcionado, né, para aqueles que querem, aleluia, que tem um dom, tem um chamado de levita, de louvar a Deus, tem um chamado de pregar a palavra de Deus, aleluia. A igreja vai ter que dar esta oportunidade, amém? E muitos, aleluia, têm abraçado esta causa, graças a Deus, os jovens, nossas crianças, elas têm, aleluia, abraçado, né? Isso é muito importante, aleluia, quando alguém se dispõe para fazer a obra de Deus. Alguém se dispõe para dizer, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Então é dessa forma que Deus quer. Aleluia. Que nós nos levantamos. Aleluia. Eu tenho um chamado. Tu tem um chamado para continuar sentado, irmão? Então eu não tenho chamado. Aleluia. O teu chamado é quando diz, eu estou de pé e eis-me aqui, pastor. Eu aprendi, aleluia, durante a minha caminhada, aleluia, que eu não precisava fazer algo. Eu tinha que dizer, chegar lá com o meu pastor, eu quero fazer algo, eu quero ter a oportunidade de fazer, de louvar, de pregar. Disse, isso que eu queria que tu fizesse. Mas você não entendeu. É quando você se levanta e se dispõe. Um pastor aqui não vai chegar aí e te pegar, aleluia, de vem que tu vai ter uma oportunidade, não. Primeiro você tem que se levantar, aleluia, e dizer, pastor, eu quero louvar, eu quero ter uma oportunidade, aleluia, pastor, eu preciso louvar. Em nome de Jesus, me dá uma oportunidade. Eu não sei, mas aí se o Senhor me dá uma oportunidade, eu vou fazer algo, entendeu? Porque quem nos capacita é Deus, amém? E está à frente aí o nosso pastor Fred, a pastora Leila, né? Está à frente desta grande obra aí, em nome de Jesus. Aí nós temos o preleitor, né? Dia 19/12, vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele continua ainda falando na fé. Deus continua falando, basta nós estarmos atentos
porque Deus, aleluia, tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Sábado, eu estava falando com o meu apóstolo, mas sábado, apóstolo, estamos querendo ir para o campo, ganhar almas para o reino, amém? Estamos querendo fazer ir para o campo, aleluia, ainda não tem nada certo, mas até então eu estou querendo ir lá para o cedo, pregar para aquele povo ali, falar do amor de Deus para aquele povo ali, em nome de Jesus. Então, aí os obreiros, né, que estão aí, então no grupo do evangelismo, vou estar dando aí, né, as instruções em nome de Jesus, para a gente estarmos aí guerreando. Então, orem, se consagrem, porque a guerra é forte. Pregar dentro da igreja é muito fácil, costumo sempre dizer, mas lá fora tem algo te esperando, e não é bom não. E quando você está firme na presença de Deus, está orando, pode ter certeza que o diabo não tem poder de aleluia sobre a tua vida e sobre a tua família. Porque você, aleluia, é escolhido de Deus. E quando somos escolhidos de Deus, aleluia, ninguém pode te tocar. Ninguém pode tocar na tua família, em nome de Jesus. Então, vou estar orando aí, né, em nome de Jesus. Se Deus autorizar que nós faça a obra aqui dentro do bairro, vamos fazer, senão nós vamos para o centro. Amém? E vamos estar aí, né, o pastor Fred, o pastor Nilson, nós vamos estar junto com o apóstolo, vamos estar se reunindo aí para ver o que a gente vamos oferecer para esse povo. Amém? Um café da manhã, um mingau, uma sopa. Deus está no controle de tudo, amém? Em nome de Jesus. E domingo, o nosso culto da família. Muito abençoados de Deus. A Bíblia diz que família é projeto de Deus. O diabo tenta todos os dias acabar com esse projeto. Todos os dias o diabo tenta tirar, aleluia, uma família de dentro da igreja. Quando nós dizemos culto da família, ninguém entende. É chegar aqui e só pontuar e pronto. Não. Culto da família é para você convidar a sua família. Aleluia. Você não precisa, primeiro pregue dentro da sua casa. Primeiro convide a sua casa. Aleluia. E depois saia ao campo. Aleluia. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha própria vida, minha própria família? Aleluia. Então comece a pregar dentro da sua casa. Ele não vem, ele não está querendo vir. Mas faça a sua parte. Aleluia, faça a sua parte, convide para vir para o culto, aleluia, venha, traga, aleluia. Quem sabe que essa cadeira que está faltando aí não seja um membro da tua família, não seja o teu irmão, não seja o teu irmão que está na droga, aleluia, algum parente aí que esteja na benedice, aleluia, na prostituição, não sei, aleluia, mas essa pessoa está precisando, aleluia, que você, aleluia, seja usado diante dele, aleluia, e aí nós vamos sim, aleluia, poder fazer a vontade de Deus lá fora, aleluia, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Visitante nós temos aqui a pastor Brian, né, a pastora Natalice. Que Deus abençoe, seja bem-vindo, amém? Seja abraçado pelo poder do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, que este culto não seja só um culto, mas seja mais um culto para você, de muitos e muitos, que o Senhor há de, aleluia, abençoar para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, para adorar o Senhor. O grupo de louvor já está com oportunidade. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Um momento de adorar o nosso Pai Celestial. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Deus já está agindo na vida de cada um de vocês. Efésios 3:20 vai dizer assim, que afirma que Deus é capaz de fazer infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na tua vida, infinitamente mais na vida da tua família, infinitamente mais no teu cotidiano, aquilo que vem para te atingir quando você está dobrando o seu joelho, quando você está em oração, quando você está clamando ao Senhor, é aí que Ele vai agir infinitamente mais na tua vida. Eleve seu pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo e cante, e louve, e adore. Eu estou de pé. O que acontece contigo não é para a tua derrota, mas é para a glória do Senhor Jesus. Fique de pé e eleve o seu pensamento. Não é para mim, é para Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Minhas lágrimas
Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto a presença dele aqui. E Deus trouxe ao meu coração um verdadeiro adorador que se chamava Jó. O diabo pensou que ele tinha tirado tudo de Jó.
Mas o tudo de Jó era Deus, irmãos. O tudo de Jó era o Senhor. Instantaneamente Jó perdeu tudo. E aí ele disse: Senhor, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E nós vamos declarar assim também: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que te pido a ti, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E para ser aqui ficar o rosto de ti. Esconde o rosto para que veja tua face. E que tu a ele, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça desfande, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça viva, tua presença viva. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha pra ti, Senhor. Levanta a mão e voz. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória está sendo me conheçam a ti. E que de medo a ele, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Será visto para o rosto esconde o rosto para que veja e que pedindo a Deus para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça desce, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu venho aqui para te adorar, Senhor. Eu venho aqui para agradecer o teu nome, Espírito Santo. O santo dos santos, a fumaça desce, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o teu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença me traz. Tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença.
Ele está chamando aqui o irmão Alessandro, que vai dar a palavra de oferta. Glória a Deus, para o Senhor pela vida dele. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Confesso que eu fiquei impactado já com louvores, sentindo a glória de Deus, sentindo a presença de Deus. É tão bom ver Deus se manifestar nesse lugar, é tão bom ver a glória de Deus se manifestar nesse lugar. E quero aqui ser grato a Deus por mais uma vez ter a alegria de estar na presença de Deus, né? Como diz a canção, tua graça me basta, né? E Deus, Ele é poderoso. Mas eu quero ser breve aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, verso 1 até o 4. Vamos à palavra do Senhor. Medite somente na palavra. Jesus olhou e viu os ricos colocando a contribuição das caixas de oferta. E viu também uma viúva pobre com 2 pequenas moedas de cobre e disse, afirmou a esta viúva que colocou mais que todos esses deram e sopraram, mas essa pobre mulher deu tudo o que possuía. Somente até aí. Nós aprendemos que é necessário a gente ser fiel. Nós aprendemos que é necessário nós crermos que o Senhor, Ele é o provedor para a nossa vida. Ah, Levita Alexandre, mas eu não estou preocupado com o amanhã. Não precisa se preocupar não, porque Ele vai prover na tua vida. Você está no lugar certo, na hora certa. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Deus, Ele conhece a tua necessidade. E Ele age conforme o querer e a vontade dEle na tua vida. Mas me prova, Levita Alessandro, que Deus ele pode trazer uma palavra de esperança para o meu coração. Aqui a palavra de Deus diz, deixa eu abrir aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 27, Jesus ele vai dar uma ordem para Pedro. Vou trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Talvez você esteja precisando hoje de algo da parte de Deus. Eu creio que algo extraordinário vai acontecer daqui a pouco com o preleitor. Jesus ele dá uma ordem para Pedro. Pedro, vá ao mar, lance o anzol e você pegará um peixe. Você abrirá a boca do peixe e lá você encontrará uma moeda. Ou seja, aqui nós já vemos um ato de milagre do Senhor Jesus. Jesus ele dá uma ordem para Pedro e Pedro ele obedece. Pedro ele vai no mar, lança o anzol, pega um peixinho e ele ao abrir a boca do peixe lá estava a moeda para pagar o tributo. O que nós aprendemos hoje com essa passagem, meus queridos e amados irmãos? Nós aprendemos que Deus ele tem grandes coisas para a nossa vida. Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Por que, Levita Alessandro? Porque no meio daquele imenso mar da Galileia, preste atenção para cá, naquele imenso mar da Galileia, Jesus ele viu um peixinho e abocanhou uma moeda. Eu imagino aquela moeda brilhando e o peixe vai lá e abocanha aquela moeda. Só que o que me faz entender que aquela moeda ela não fazia parte da digestão daquele peixe. E no momento em que o Senhor me trazia essa palavra, Ele me trazia também a memória que existem pessoas que chegaram aqui nessa noite que também existe algo, se não colocar para fora vai acabar morrendo. Porque aquela moeda ela não fazia parte da digestão daquele peixe. E assim como o Senhor me falou no meu coração, Ele disse, assim como eu vi aquele peixinho naquele imenso mar da Galileia, eu vejo você que está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas creia que o Senhor é provedor. Você está aqui como adorador. Ah, Alessandro, eu não tenho nada para ofertar, mas você tem a sua melhor adoração.
Você tem o seu melhor para Deus, você pode glorificar, você pode dar glória nesse lugar, porque nada é proibido aqui nesse lugar. Você pode exaltar Deus, porque Ele é o Senhor da tua vida. Porque toda a honra, toda a glória seja dada somente a Jesus de Nazaré, porque Ele é o Cordeiro vivo. Ele é aquele que se fez morto, mas não permaneceu morto, porque Ele amava. Emmanuel, Príncipe da Paz, Deus conosco. Meus irmãos, você não está servindo a um Deus qualquer. Você está servindo a um Deus que te surpreende todos os dias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei grandes e firmes coisas que tu não sabes. Deus não só vai te atender, mas Ele vai te atender, te surpreendendo. Aplauda o Senhor nessa noite. Jesus vamos estar abençoando, né? E daqui a pouco vou chamar o pregador também. Vamos estar orando, pregando ao Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão, Pai, com dízimos e oferta, Pai, da tua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoe e prospere cada uma das famílias aqui. E aqueles que não têm também, Senhor, meu Deus, abre a porta, Pai, para que eles venham abençoar a tua casa, Pai. Que não venha faltar, Senhor, meu Deus, nada na sua casa, alimento na sua mesa, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, todas as áreas da sua casa, da sua família, área espiritual, área financeira, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa igreja venha a ser próspera, para que o teu reino, Pai, para que essa casa também venha estar, Pai, toda ajeitada para ti, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção, que o Senhor derrame, Pai, bênção ser medida, Pai, sobre cada um aqui, Pai, que necessita, Pai. E o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Somente o Senhor pode abençoar, Pai, abrir essa porta, Pai, impossível aos nossos olhos, mas possível para o Senhor Jesus, Pai. E cremos, Pai, em Ti, Pai, que é o dono de tudo, Pai, que tem o poder e o domínio, Pai. E eu creio, Pai, no nome de Jesus, que a vida dos meus irmãos vai ser muito abençoada, Pai. Em nome de Jesus eu oro e entrego diante de Ti, Pai. Também desde já, como pregador, vamos estar orando pela vida dele, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Pai, pregador da Tua palavra dessa noite, Pai, que o Senhor esteja usando tremendamente para glorificar o Teu santo nome, Pai, que nós venhamos estar com o coração aberto e ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa a vida dele, Pai, derrama sabedoria e entendimento, Pai, nessa noite, para que ele venha falar, Pai, coisas que o Senhor tem para dizer para a Tua igreja, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha estar no nosso coração, Pai, atento a Ti, Pai, em nome de Jesus, usa grandemente esse servo do Senhor Jesus, que o Senhor venha crescer e ele venha diminuir na Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e entrego diante de Ti cada parte daqui do culto, Pai, que o Senhor tome conta de tudo, Pai, porque tudo é para Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dele. Família, Pai do Senhor, que está feliz nessa noite com Jesus aí, aleluia. Os irmãos estão renovados depois de uma vigília abençoada de ontem, né? Foi o poder de Deus, quero aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos, amém. Deus fez prodígios, maravilhas ontem,
Abra sua Bíblia, meus irmãos, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Quero ser bem breve, aleluia, sucinto nesta noite, visto que as horas se avançam, né? Já são 7h46. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Braz, da pastora Natalice, grandes amigos aí que Deus colocou na nossa caminhada, né, irmãozinho? Hoje nós entendemos, irmãos, que amigos são poucos, né? Porque tem muitos colegas, mas amigos verdadeiros só aqueles que Deus coloca sobre a nossa vida. Eu louvo a Deus porque Deus tem a luz nos mostrado amigos verdadeiros sobre a nossa vida. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. A luz, quero trazer uma palavra que fala a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Aqueles que for achando, já fica sobre os seus pés nessa noite. A luz que Deus vai estar renovando. Pastor, não consigo, está com problema com Deus, vai te curar hoje. A luz, você não pode aceitar problemas de enfermidade. Deus está aqui para te sarar, para te curar essa noite. Amém? Quando já acharam, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, se tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Podemos assentar para o seu assento nesta noite em nome de Jesus. A luz do texto a qual nós acabamos de ler fala-nos a respeito de uma das igrejas, das 7 igrejas, aonde está localizada a luz das igrejas do Apocalipse na Ásia Menor. O texto sagrado, meus irmãos, a luz está falando a respeito de uma mensagem a qual Deus fala para a igreja do Apocalipse. Isso me chama me traz, aleluia, a memória. A luz de Deus, ele mostra as características das igrejas que estão descritas no Apocalipse, porque nós vamos ver, meus irmãos, que 5 igrejas, aleluia, o Senhor repreende. Porém, 2 igrejas o Senhor não repreende. 2 igrejas o Senhor vai apoiar, o Senhor vai elogiar. E quais são essas 2 igrejas, pastor? A igreja, aleluia, de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas 2 igrejas, aleluia, o Senhor vai trazer e vai elogiar essas igrejas. A luz dessas igrejas, aleluia, foram elogiadas pelo Senhor. A luz das 7 igrejas, o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que o apóstolo João, que recebeu a mensagem, a luz do dono da igreja, que é Jesus Cristo, entregou a mensagem para essa igreja. A luz mostrou a característica de cada uma. A luz, eu fiquei imaginando aqui no contexto que Deus, os olhos do Senhor estão sobre as igrejas, aleluia, do bairro da União, estão sobre as igrejas de Manaus, porque muitas pessoas, irmãos, aleluia, está como a igreja de Sardes, que tem nome de que vive, mas está morta. A luz, tem muitas igrejas aí, nós olhamos muitas das vezes, olhamos para os bancos vazios. A luz, amemos, Senhor, a luz, estamos como as igrejas, a luz, que estavam perseverando na presença do Senhor. A luz, como a igreja que estava ali sem força, estava fraca, como a igreja de Filadélfia. Mas o Senhor vai dizer: mas tu és forte. A luz, porque a igreja, a luz, que pode até estar batida, pode até passar por problema, pode até passar por dificuldade, mas mesmo na sua pouca força, ela encontra a força do Senhor, porque a nossa força, ela não vem de nós mesmos, a nossa força, ela vem de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, eu sei, irmãos, que não é fácil a caminhada cristã, porque quando nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para a diversidade, muitas das vezes vai nos abatendo, mas nós estamos nos renovando na presença do Senhor. Mas, meus
Senhor vai entregar a mensagem para a igreja de Éfeso, e Ele vai dizer: eu conheço, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pudeste suportar os maus, mas puseste as provas, o que se dizem ser apóstolos, e tu os achaste mentiroso, e sofreste de impaciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aqui é uma característica de uma igreja, que está trabalhando, que está ativa na presença do Senhor, ela não se cansa. Mas o que chama a atenção, irmãos, que tem o Senhor Jesus Cristo vai repreender esta igreja, vai dizer: mas porém eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tem gente que está fazendo a obra de Deus, tem gente que está evangelizando, tem gente que está pregando, tem gente que está cantando, mas perdeu o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Porque muitas das vezes, irmãos, nós vamos nos acomodando, vamos nos acostumando com a obra do Senhor, vamos estando tão ocupados com a obra de Deus, que se esquecemos de buscar intimidade com Deus da obra neste lugar. Mas eu creio que neste lugar o Senhor está, aleluia, nos advertindo para que nós viemos sim fazer a obra do Senhor, mas que também nós viemos buscar intimidade com Deus nesta obra, porque o Deus desta obra que vai fazer a diferença nesse lugar, é o Deus dessa obra que vai encher essas cadeias, é o Deus desta obra que vai curar enfermo, é o Deus desta obra que vai trazer o avivamento, é Deus dessa obra. Eu, Jesus, vai falar: aleluia, porém tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão virei contra ti, aleluia, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui traz, irmãos, uma reflexão na nossa vida, porque todos nós começamos bem na obra de Deus. Quem aqui, aleluia, não começou no seu lado na sua vida, quando se converteu ao Senhor, a luz não faltava um culto, hoje começa a faltar um culto de oração, a luz já começa a dizer: estou cansado, eu não vou para oração, não, porque eu trabalhei muito, já teve vigília, teve culto de domingo, amanhã eu não venho para oração, eu tenho que descansar, porque perdeu o primeiro amor. Mas quando a pessoa começou lá com o Evangelho, ela não queria saber de cansaço, ela não dava desculpa para Deus, ela vinha para orar, porque hoje, irmãos, os ciclos de oração estão ficando vazios, as pessoas só querem vir nos domingos, elas só querem vir por causa de bênção, por causa de vitória, mas não vem buscar o Deus da obra. O Senhor está dizendo: está na hora de se despertar, porque já é a última hora. As 5 virgens havia sagrado, o Senhor vai dizer a parábola das virgens, que as 5 virgens eram imprudentes e tinham virgens que eram prudentes. Quando fala de virgem, fala da igreja do Senhor, porque nós às vezes que fala da noiva, a noiva se refere à igreja do Senhor. Nós dentro de uma igreja, meus irmãos, tem igreja, tem pessoas que estão sem o azeite, que estão com a sua botija vazia, mas tem pessoas que estão, aleluia, toda vez, toda hora buscando, está vindo o azeite se marchar, mas ela não está buscando o Senhor, se consagrando, jejuando, para que o azeite permaneça e a sua lamparina esteja acesa. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: nós temos que voltar a buscar a presença do Senhor mais e mais. Pastor, mas eu vim para a vigília ontem. Glória a Deus, parabéns por isso. Vem amanhã também com a oração, vem também na quarta-feira buscar o Senhor, não só aqui na igreja, mas dentro de casa também. Nós vamos acordar de madrugada, a primeira coisa, em vez de abrir o WhatsApp, em vez de abrir o Facebook, vai dobrar teu joelho na tua cama e vai orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso manter a chama do teu Espírito sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja nessa última hora. Não é hora mais de retroceder, não é hora de abaixar a guarda, é hora de avançar, porque você vai chegar do outro lado e cantar. Esta é a primeira igreja que Jesus trouxe a mensagem. A segunda igreja, meus irmãos, nós vamos ver o Senhor Jesus trazendo a mensagem para a igreja de Esmirna, dizendo: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. Alô, glória a Deus. Quando eu entendo nesta passagem, meus irmãos, o Senhor conhece a tua tribulação.
vale nada para o homem, mas para Deus. Deus, ele não olha para a tua aquisição financeira. Aqui na terra, se você tiver dinheiro, você pode adentrar em muitos lugares. Se você tiver dinheiro, você pode viajar para Dubai. Nós também temos um irmão aqui, algum irmão que nunca viajou, que não foi nem presidente de Figueiredo, mas que ele é cheio da presença de Deus, ele é cheio da glória de Deus. A luz está com um carro velho, até não anda a pé, mas ele é cheio da presença do Senhor. Aqui está a diferença, meus irmãos. Aqui na terra você só vale aquilo que você tem. Se você não tiver dinheiro, você não vale nada para o homem. Mas Deus, ele não olha para isso. Deus, ele olha para o teu coração. A maior riqueza é a luz que o homem carrega. Não vai ser o homem que vai dizer, mas vai ser Jesus Cristo que vai falar. Nós olhamos para esse texto e entendemos a luz que Jesus vai dizer: conheço a tua pobreza, luz aqui na terra, mas tu és rico. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida é rico. Tem muita gente que tem dinheiro, tem mansão, tem carro blindado, tem carro importado, mas a luz, se fechar os olhos quando acordar, vai acordar a luz miserável, pobre, cego e nu. Quem foi que disse isso? Foi o próprio Jesus de Nazaré, quando pregou a respeito da palavra do rico e do Lázaro, vai dizer: encontraste que o Lázaro era mendigo, era pobre na terra, mas o rico vivia esplendidamente e vestia-se de púrpura de vinho finíssimo. Mas quando ele estava aqui, vivia sua vida regalada. Mas quando ele morreu, ele então visualizou para dentro de si, fez uma introspectiva, e começou a ver a sua natureza espiritual. Porque tem muita gente, meus irmãos, na terra, que pode ter tudo, pode ser famoso, e tem aquele louvor que diz: o que adianta o homem ser famoso no mundo inteiro, e quando morrer, aleluias, nada pode levar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o que vale mais não é o dinheiro. Tem gente que quando estava na pandemia não tinha dinheiro, mas o dinheiro não pode comprar a sua saúde, o dinheiro não pode comprar a sua salvação. E Jesus vai dizer esta palavra: aleluias, eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia, nessa noite, meus irmãos, aqui nós entendemos então, que para entrar no céu não entra crente pobre, só entra no céu crente rico. No céu não vai entrar crente pobre, não. Existe uma riqueza dentro de nós, nosso coração, que é a presença do Espírito Santo. É por isso que lá no céu, aleluia, nós vamos entrar e vamos andar em ruas de ouro. Nós vamos estar diante do Senhor, porque no céu só entra gente rico. E nessa noite, será que eu estou pagando para crente pobre ou para crente rico nessa noite? Aonde estão os crentes ricos da presença de Deus, os crentes cheios do Espírito Santo? Oh, glória a Deus. Nós ouvimos, meus irmãos, que neste contexto, aleluias, aqui na terra a pessoa pode ter o poder aquisitivo, mas diante do Senhor ele é pobre, porque diante do Senhor o que vale não é o poder aquisitivo, mas a presença de Deus. A luz, e qual é a riqueza? A maior riqueza que a igreja, a luz, carrega. A maior riqueza que a igreja carrega é uma vida de oração com o Senhor. A maior riqueza que a igreja carrega é uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor. Se você quer ser esta igreja a qual o Senhor vai trazer, aleluia, o elogio dizendo: eu conheço a tua obra, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, aleluia, no céu. É por isso que Jesus vai falar: não adianta você, aleluia, comprar, adquirir tesouro na terra, onde a prata e a ferrugem consome, mas buscar em tesouro no céu, onde nem a prata nem a ferrugem consome. Nós podemos não ter nada nessa terra, mas nós estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para a eternidade, e vai valer a pena você renunciar às coisas deste mundo para buscar a presença do Senhor, porque a nossa vida nesta terra é só de passagem. Tem muita gente, irmãos, agora nesses últimos tempos, preocupado, aleluia, em prosperar, em ficar rico. Glória a Deus por isso, mas nós temos que entender a mensagem que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, nós temos que estar buscando as coisas do alto. Quando nós olhamos
meus irmãos, para a igreja, aleluia, essa terceira igreja que Jesus vai descrever. Ele vai falar para a igreja de Pérgamo e vai dizer: aleluia, conheça tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé. Aí Jesus agora vai repreender esta igreja dizendo: porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que no começo do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Nós entendemos, meus irmãos, que já é a última hora. Glória a Deus. E aqui chama a atenção esse texto, que a palavra você vai dizer para esta igreja de Pérgamo. Ele vai dizer que essa igreja estava localizada onde estava o trono de Satanás. A igreja era como a luz, a igreja é como uma lâmpada. Quando Jesus olha lá em cima, ele vê a luz iluminando, a presença do Senhor, porque a igreja ela está debaixo do Espírito Santo de Deus, debaixo da presença do Senhor. E aí a igreja de Pérgamo, ela estava ali, no meio, entre aí os tronos de Satanás, como diz a minha sagrada. Só que Jesus vai chamar a atenção desta igreja dizendo: vocês, eu tenho pouca coisa contra ti, algumas coisas contra ti, porque vocês têm seguido as doutrinas de Balaão. Quem conhece a história de Balaão vai entender, irmãos, que Balaão, aleluia, foi alguém que profetizou, foi chamado pelo rei Balaque para profetizar, para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus então falou: você não pode amaldiçoar aqueles que eu já abençoei. Sabia que tem gente orando contra a tua vida para te fazer cair? Sabia que tem gente fazendo obras de macumbaria para ver você cair, para ver você destruído? Sabe por que não consegue? Porque Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele já decretou a vitória sobre a tua vida. Você é guardado pelo poder de Deus. O guarda de Israel, não dormita, ele está com a mão estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, e o diabo não pode tocar. Quem conhece sabe, o Salmo 91 sabe dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor dará a ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Quem serve ao Senhor é protegido, quem serve ao Senhor é guardado, quem serve ao Senhor, o seu guarda-costas é o anjo do céu. E cada irmão que está aqui nessa noite, que adentrou por essa porta, está guardado por um anjo do Senhor, a qual o Senhor deu ordem: guarda o meu servo, guarda a minha serva, porque ele é obediente, a minha mão está sobre ele. O diabo não consegue entender, o diabo todo dia ele está tentando destruir a nossa vida, procurando uma brecha para tentar nos destruir. Mas ele entendeu, o inimigo entendeu, que se o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e arrepender os seus maus caminhos, então a mão do Senhor está sobre a sua vida, não tem mal que ele toque. As tuas finanças vão bem, a tua filha, a tua família vai bem, o diabo não consegue te tocar. E diz a minha sagrada que Balaque falou: eu quero ver esse povo amaldiçoado, porque esse povo, aonde coloca as plantas dos pés, Deus dá a terra por herança. Ele começou a entender, Luiz, que Deus era da vida da nação de Israel. Quando Deus ele vai com a cara de alguém, quando Deus está na vida de alguém, pode se levantar o diabo, pode se levantar o inferno, pode se levantar o macumbeiro, pode se levantar o feiticeiro, pode se levantar a oração contrária, pode se levantar o inferno que for. Deus não vai tocar na tua vida, porque você está protegido. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Aleluia. E Balaque então, a palavra de estava abençoado, Deus falou nele: aleluia, porque eu não sou homem para que me dê filho do homem para que se arrependa. Se a minha mão estiver sobre esse povo, ninguém pode se levantar contra ele. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus for na tua vida, o diabo não pode ser contra a tua vida. Se Deus for na tua vida, o diabo não pode ser contra a tua família. Se Deus for na tua vida, o diabo não pode ser contra a tua chamada, contra o teu ministério, porque você está guardado, você está protegido. Só que, irmãos, o inimigo nessa casa, ele vai procurar brecha. O inimigo, ele conhece
conhece todo o currículo do ser humano. Estava conversando com o irmão, acho que essa ontem, a luz falando, a luz do diabo consegue ler o teu pensamento. O diabo não vai conseguir ler o teu pensamento, mas ele consegue ver as tuas atitudes, as tuas ações. O inimigo vai estudando, o inimigo é estrategista, ele vai estudando, ele vai observando para onde é que você está olhando. O que você está vendo, aleluia, quando você está dentro das quatro paredes. Porque estar diante dos homens pregando, cantando é muito fácil. Mas estar diante aonde só os olhos do Senhor te vê, que é o negócio. A luz de Deus está dizendo nessa noite: vigia, vigia, porque o inimigo está te estudando para tentar te derrubar. O inimigo está te estudando para tentar acabar com a tua família. O inimigo está estudando para tentar acabar com o teu ministério, com a tua casa. Arabai, a Sulecana, mas o Senhor está dizendo: essa noite é só clamar o sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E diz a minha sagrada, meus irmãos, que então Balaão ele ensinou a Luias, a Balaque, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ele observou: não adianta eu tentar chegar lá na hora e só não vai acontecer nada, porque o povo de Israel está reto diante do Senhor, o povo de Israel está orando, o povo de Israel está buscando, o povo de Israel está vigiando. Então ele começou a entender: aleluia, só tem um jeito de fazer esse povo tropeçar. Elas levam essas mulheres bonitas, todos os povos, para que eles venham se prostituir com elas e eles venham cair. Então a mão do Senhor vai se tirar, porque nós entendemos, meus irmãos, em Deuteronômio capítulo 28, a Deus vai falar para a nação de Israel dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, então todas essas vezes virão e te alcançarão. O diabo quer roubar a tua bênção, mas não vai conseguir, porque nessa noite você vai sair deste lugar com discernimento espiritual, você vai sair deste lugar fortalecido. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te mostrar, para ampliar a tua visão espiritual, para tu atacar tolices em teus olhos, para que você venha enxergar o inimigo te estudando para te derrubar, mas não vai conseguir. Jesus vai dizer: porém, aleluia, glória a Deus, mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que perseguem as doutrinas de Balaão. Esta é a terceira igreja. Quando Jesus agora vai falar para a quarta igreja, a igreja de Tiatira, meus irmãos, o que chama a atenção nesse texto é: Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas obras, tuas últimas obras, são mais do que as primeiras. Porém tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz que profetiza. Aqui é uma igreja, meus irmãos, aos que o Senhor está dizendo, está ali falando: conheço a tua obra, eu conheço o teu amor, eu conheço, aleluia, eu conheço as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Eu conheço a tua fé, a tua paciência, porque tem gente, irmãos, a luz, uma igreja como esta, é uma igreja fortalecida, uma igreja como essa que tem uma fé, uma igreja que a primeira obra dela é maior do que a primeira, as últimas obras são maiores do que a primeira, é uma igreja que está ativa, é uma igreja que está operante, a luz, uma igreja que não para, mas só que a luz do diabo estava, a luz dentro desta igreja manipulando, o diabo estava dentro desta igreja, ali fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Porque quem conhece, irmãos, esta mulher chamada Jezabel, aqui fala do Espírito. Esse Espírito de Jezabel, ele tem andado pelo meio das igrejas. Esse demônio, ele tem andado pelas igrejas para dividir, ele tem andado dentro da igreja para tentar acabar com a igreja do Senhor. Esse demônio tem entrado dentro das igrejas para desvirtuar, para tirar a luz da clareza espiritual, para bater a fé, para arrancar o teu serviço. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para nós que essa igreja, chamada igreja de Tiatira, que tolerava essa profetisa que se chamava Jezabel, que estava destruindo esta igreja. Outras igrejas hoje, meus irmãos, que estão fazendo a palavra, fazendo o serviço do Senhor. Outras igrejas hoje que estão fazendo a obra do Senhor, mas o diabo está lá dentro, infiltrado. O inimigo é sagaz, ele consegue manipular as mentes, os corações.
O diabo ali adentra. Hoje nós estamos vivendo um evangelho, aleluia, que é muito perigoso, como foi dito para o irmão. Aleluia, o evangelho onde nada, não tem nada a ver mais. Aleluia, o que era pecado passado hoje não é mais. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o Espírito Santo ele não tem agido mais dentro da igreja, porque o pecado vai, o diabo vai entrando de mansinho, vai entrando de pouco em pouco e vai tomando conta dos altares, vai tomando conta das igrejas, dos ministérios. Quantas igrejas hoje estão derrubadas, porque esse demônio, esse espírito de Jezabel tem se adentrado na igreja, de língua de sagaz, irmãos. Muitas das vezes esse espírito ele entra nas igrejas, através da vaidade, através do pecado, através da luz da prostituição. Ele entra sim, mas também ele entra da luz dentro da igreja. Muitas das vezes em pessoas que se dizem ser muito espirituais, onde ela profetiza tem que ser aquilo que ela falou, que Deus está falando. Muitas das vezes Deus não está falando nada. Nós temos que ter cuidado nessa última hora, porque tem muita gente profetizando, dizendo assim diz o Senhor, e Deus não falou nada. Esse espírito que estava manipulando a igreja é um espírito chamado espírito de Jezabel, que está enganando, está dividindo a igreja. Mas nessa noite o Senhor vai repreender todo espírito de Jezabel que está destruindo as igrejas, está caindo por terra nessa noite. A sua igreja, louvado seja Deus. Deus vai dizer: tenho porém contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Hoje tem profeta do Senhor, sim. Tem profeta dentro da casa, mas não podemos perder a unhas. Não podemos perder a fé em profeta do Senhor. Deus ele tem seus profetas dentro da igreja. Deus ele tem levantado profetas que buscam a presença do Senhor. Porque hoje, meus irmãos, aleluia, o Senhor conta com profetas verdadeiros que não se rendem ao pecado, mas que se dobram de joelho na presença do Senhor para clamar pela igreja do Senhor. Então nessa noite ele quer te levantar como profeta dentro dessa igreja para clamar ao Senhor, para clamar por este bairro. E se você é profeta de Deus, levanta a tua mão e aclama ao Senhor, porque Deus te constituiu como profeta dentro desse templo do Senhor. Profetiza, profetiza, Ezequiel, profetiza, é homem de Deus, profetiza nesta geração de carnes. Não deixe que Jezabel venha te calar, não deixe que o pecado venha te abater, não deixe que os esquemas venham te parar. O Senhor te chamou para profetizar, não fale. O Senhor te chamou para profetizar, ainda que muitos não gostem de ti, ainda que muitos não vão com a tua cara, mas profetiza, porque quem está dizendo para você profetizar não é homem, mas é o Senhor Deus, todo poderoso. Deus vai te levantar como profeta para pregar contra o pecado. O Senhor vai te levantar como profeta para pregar contra o adultério. O Senhor vai te levantar como profeta para pregar contra a vaidade. Nós hoje não pode mais se pregar contra a vaidade, porque muita gente sai da igreja, não pode mais falar, nós para de entrar com esse choque de culto, não. Nós muitas vezes não pode mais falar porque ofende. Muitas vezes não pode mais pregar contra a nação porque ofende. Mas nós temos que ser profeta nesta geração, para que Deus possa agir. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha sagrada também vai dizer, meus irmãos, sobre uma quinta igreja chamada a igreja de Sardes. A qual nós vamos ler, vai dizer que a luz da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. As 7 estrelas conhecem as tuas obras e que tem nome de que vive, mas está morto. Ser vigilante e confirma no restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Oh, aleluia. Essa igreja, irmãos, é uma igreja que era portentosa, uma igreja que estava localizada em uma região de muita riqueza, de muito poderio. E diz a história que essa igreja estava sobre uma montanha, 500 metros. Ela tinha muros altos, aleluia, estava muito bem protegida. Mas o Senhor vai dizer sobre esta igreja: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Quantas pessoas hoje, irmãos,
aleluia, tem nome de quem vive, mas está morto espiritualmente. E tem muita gente que se preocupa só com a sua reputação. Tem muita gente hoje que se preocupa, não, eu tenho que estar em cima do altar, eu tenho que cantar, eu tenho que mostrar, aleluia, mas diante do Senhor está morto espiritualmente. E nós temos que nos preocupar com isso, meus irmãos, essas últimas horas, esses últimos tempos, porque não adianta nós mostrarmos a aparência diante dos homens, se diante de Deus nós estamos mortos espiritualmente. E o Senhor está dizendo aos demais que é melhor ter um nome, aleluia, é melhor ter vida com Deus do que ter um nome diante dos homens. Porque se nós formos olhar, a luz do Senhor vai dizer para Samuel, ele falou para ir lá na casa de Jessé. E quando Samuel olha para um dos filhos de Jessé, ele vai olhar para Eliabe tinha aparência de soldado, Eliabe tinha habilidade de soldado. Mas quando Samuel foi derramar o óleo, o Senhor falou para ele: não, Samuel, não pode ser assim. Porque tu está olhando a aparência, mas eu olho o coração. Tem muita gente olhando a aparência, mas tem pouca gente olhando para o coração. Quem conhece o coração do homem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem gente que até tem habilidade para pregar, tem gente que até tem habilidade para cantar, tem gente que até tem conhecimento da palavra, mas não tem um coração genuíno na presença do Senhor. A gente fala: eu deveria estar no lugar ali do pastor, eu tenho mais conhecimento do que ele, eu deveria estar no lugar daquela fulana de tal, eu posso abrir o ministério porque eu tenho conhecimento, eu posso ir além. Tem muita gente pensando assim. Mas ministério não é para qualquer um. Ministério é só para quem Deus escolhe. Quantas pessoas já tentaram abrir ministério, aleluia, porque achava que tinha habilidade, que tinha conhecimento, mas se Deus não for na tua vida, nada vai acontecer. Porque o que faz a diferença no ministério, numa obra, é a presença de Deus. Homem pode ter teologia, homem pode ter conhecimento, homem pode ter estudo, mas e tudo isso é importante sim. Mas é importante nós estudarmos e buscar o conhecimento, mas não adianta ter tudo isso se não tivermos a aprovação de Deus sobre a nossa vida. É por isso que tem muita gente parando no meio do caminho, parando no meio da caminhada, porque tentou e não conseguiu, porque Deus não era desse negócio. Nós precisamos nessas últimas horas pedir ao Senhor, me dá o discernimento espiritual, me dá sabedoria, me dá um relacionamento com Deus. Porque quando nós entendemos para o Velho Testamento, pastor Braz, pastor Natalício, nós vemos que naquele tempo, a luz dos reis, eles pediam conselhos, eles iam aconselhar com os profetas para saber a luz se Deus era da vida deles, se Deus ia dar vitória na peleja. Como quem não conhece a história de Josafá, foi perguntar diante do rei Acabe ali. Acabe estava acreditando os 400 profetas ali, aos que estavam proferindo só aquilo que ele queria ouvir. E tem muita gente hoje assim, aos que só quer proferir as profecias que abassariam o seu ego. Mas quando Deus fala assim: conserva a tua casa, você vigilante, para com esse pecado, a pessoa não quer mais ouvir, ela sai da igreja. Eu estava a dizer: será que não tem um profeta de Deus aqui para que nós possamos consultar ao Senhor? Tem gente hoje tomando decisão sem consultar a Deus. Tem gente hoje aos metendo os pés pelas mãos, aos indo para outro ministério com outra igreja, sem ter um direcionamento no Senhor. Deus está dizendo: aos pede confirmação, aconselha com o Senhor, aos pede direção de Deus. Tudo que eu for fazer na tua vida, vai abrir um negócio, pede direção do Senhor, vai casar, pede direção de Deus. Tem muito homem, muita mulher de Deus hoje, aos que infelizmente o seu ministério está fracassado, porque casou com pessoas que não tinham nada a ver com os propósitos de Deus na sua vida. Conheço homem de Deus aí que a sua chamada está destruída porque casou fora do propósito de Deus. E hoje nós temos que estar ligados, porque o inimigo, ele conhece as promessas de Deus sobre a nossa vida. Tem jovens aqui, aleluia, que Deus tem promessa grande na sua vida, mas você tem que estar atento para as bandejas de Satanás, porque o diabo vai lançar a bandeja na tua vida. Tem essa aqui, ó. Essa aqui é bonitinha, aleluia. Ela é bonitinha, mas não sabe cozinhar, não sabe fazer o ovo, não é preguiçosa, não faz nada dentro de casa, é bonita, tem aparência, mas não tem, aleluia, o brilho do Espírito Santo de Deus. Não é uma mulher com sabedoria, porque a palavra do Senhor dizer que a mulher sábia, ela é de
Aí a pessoa vai se casa com uma mulher, ou se casa com um homem fora da posição de Deus. E diz assim: eu vou orar para que ele venha se converter. Será que ele vai conseguir me converter? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Mas se Deus não, se você passar muito tempo, será que você vai conseguir se manter fiel ao Senhor? Será que você vai conseguir carregar essa cruz? E Deus está dizendo: peça direção. Nós olhamos para esse texto, então a palavra do Senhor dizer: conheça as tuas obras e em nome de que vives, mais está morto. Aleluia. Deus, ele não procura uma igreja morta, mas ele procura uma igreja que está viva diante da sua presença. O diabo quer destruir a tua vida, mas o Senhor está dizendo: eu estou te guardando. Pastor, quando Jesus fala sobre vida, que vida é essa? É uma vida diante de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de temor do Senhor, de primeiro amor, de buscar o Senhor. Esta é a vida. Porque tem gente que prega, mas perdeu o brilho do Espírito Santo na sua vida. Porque a glória, a presença do Senhor, irmãos, ela é transitória sobre a nossa vida. Existe um prazo de validade. Todo dia você tem que estar buscando ao Senhor. Se você, pastor, eu queria ser usado, eu queria ser cheio da presença, cheio da glória. Então, a luz prepara, porque o preço é grande. A unção de Deus, ela custa caro. A unção de Deus, ela não vem sobre qualquer cabeça, não. A unção de Deus, ela vem sobre aqueles que têm um coração puro, sobre aquele que tem um coração reto diante do Senhor. As mãos limpas, por isso que o Senhor vai dizer a sua palavra: quem subirá o monte santo do Senhor? Somente os limpos de mão e os puros de coração. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo essa glória, diga glória a Deus. Quem está sentindo essa presença, e o Senhor te chamou neste lugar para te dizer: aleluia. Talvez você esteja só com o nome, mas está morto. Mas essa noite o Senhor está dizendo: ser vigilante e confia, o restante estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te, e se não vigiares, vereis sobre ti como ladrão, e não saberá a hora que vireis sobre ti. Aqui o Senhor está dizendo: não importa qual é o teu pecado, não importa qual é a tua situação, mas se você se arrepender, se você voltar ao Senhor, o Senhor está dizendo: eu vou te levantar de novo para ser profeta, para ser profetisa, para viver uma vida no sobrenatural nesta última geração. Se você acredita, fique de pé essa noite em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deixa o grupo de louvor para nós estarmos adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar, é tempo de vigiar, é tempo de buscar, é tempo de parar de só fenômeno. Deus não está preocupado com o teu nome, Deus não está preocupado com a tua reputação. Ele quer que você tenha vida na presença dele. Chega de viver de aparência, e está na hora de viver uma vida de verdade na presença do Senhor. Minha vida está sendo na hora de dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Grande é o nome do Senhor. Deus poderoso. Deus de glória. Aleluia. Mas essa vontade a você.
ó Senhor, os teus alguém que queira se reconciliar com o Senhor, neste lugar, aleluia, o Senhor, esta mensagem, aleluia, se Deus falou no teu coração, não adianta ter nome aqui na terra, se teu nome não estiver escrito no livro da vida. Tem muita gente que tem nome aqui de que vive, aleluia, mas se a trombeta tocar, aleluia, não vai subir, porque ele está com a vida morta diante do Senhor. O Senhor está dizendo, não adianta se aparecer na frente dos homens, porque diante de mim os meus olhos te verão, meus olhos são como chama de fogo. Se tiver alguém nessa noite, sai do teu lugar, estarei orando para a tua vida, este lugar em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor essa noite, agradecer por este culto abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, a tua palavra, Senhor, trouxe a revelação, meu Deus, dessa noite, Pai, ao nosso coração. Nós precisamos despertar, Deus amado, do sono da indolência, meu Deus amado, porque não adianta ter nome diante dos homens, Senhor, e não ter vida com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A tua palavra foi ministrada no nosso coração. Nós temos que voltar ao primeiro amor, Senhor amado. Nós temos que buscar a tua presença, a tua face. Nós temos que fazer a tua obra assim. Nós precisamos, meu Deus amado, nesta última hora, buscar mais intimidade com o Senhor, meu Deus amado. Ó Deus poderoso, nesta noite, Pai, eu te peço, guarda a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor amado. Fortalece, meu Deus, aleluia, as suas obras, meu Deus. Fortalece, meu Deus, a sua vida espiritual. Renova agora seu ânimo, meu Deus, traz alegria, traz o renovo, Senhor, sobre a sua alma, para que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, buscar cada dia mais o Senhor. Coloca dentro de nós o fogo do teu Espírito Santo, e que a tua presença nunca saia do nosso coração, meu Deus. Assim eu te peço sobre esta igreja, dá uma semana de paz, uma semana de alegria, Senhor. Abre porta, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos cobrir com teu sangue e nos livrar de todo mal. Uma semana de vitória a todos os nossos irmãos nessa noite. Estira a sua mão para frente. O amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, e que todos digam amém. Deus abençoe, Jesus, de trabalho.